Hoje, o Rodrigo Fonseca, ele vem trabalhando o que nós já havíamos falado nas últimas semanas, com o tripé, com a trinca de volantes, Colina, Aleph e o Wesley. Na entrevista, acho que foi o Aleph, hoje nós conversamos com o Aleph, ele já adianta praticamente, bota a carta na mesa que vai ser ele, porque não tem como você tirar o Aleph desse time, não é? Então o Wesley também não tem como você mexer nessa equipe tirando o Wesley. A dúvida que surge, e aí pra mim, pelo que eu ouvi do Jean Peter hoje, na pergunta que eu fiz a ele dá uma escapulida, pra mim ele confirma que é ele. Agora, de repente, pelo que ele disse, de característica que o Rodrigo Fonseca quer, aí você diz, espera aí, tem o Ítalo, que faz a mesma coisa que ele falou hoje. Entendeu? O Rony joga nas duas. Mas né? Para fazer o que ele e o Ítalo faz, não faz. Então, de repente vai ele e o Ítalo? Não faz porque não faz. Não vai ele e o Ítalo, só vai um. Vai um, né? Por que não faz o que ele faz? Porque o Rony Lobo, ele é zagueiro. E o Jean Peter, ele é mais técnico, ele sai com a bola, ele faz o passe. Equilíbrio. Ele tem o equilíbrio. E eu pergunto a ele na coletiva sobre isso. O equilíbrio entre um e outro sobre a questão técnica. E um compensa o outro. E aí ele, na resposta que ele dá, eu acho que vai ele. Mas de repente, quando ele fala um pouco mais à frente sobre característica, aí ele é como se eu falei demais, dá um recuado aqui. Aí já joga uma situação que você diz, não, mas tem o Ítalo que faz isso também. Mas eu acho que vai o Jean Peter. Vai o Jean Peter pela pergunta, que eu fui incisivo na pergunta. Não teve arrudeio. Eu acho que vai ele agora. A questão do ataque, a gente vem batendo nisso. Eu ainda acho que, pelo que eu vi, o Júnior Viçosa tá bem, tá treinando bem, não tem restrição. Vai o Júnior Viçosa. Pelo que eu ouvi. Treinou junto com a equipe? Treinou todo mundo treinou, todo mundo treinou junto. Agora, assim, não é nem a questão dos treinamentos em si, é que quando falam que não tem restrição, que ele tá bem. Então vai ele. Acho que vai ele. Se não for ele, é o João Cabral. Mas eu acho que com uma leve vantagem para começar o jogo, o Júnior Viçosa. Pode ser que o Fonseca, de repente, diz, peraí, não, os caras estão falando lá que a responsabilidade é muito grande, a cobrança vai ser grande, vou dar uma segurada um pouquinho aqui. Pode ser, ninguém sabe o que passa na cabeça do Rodrigo Fonseca. Vamos ouvir o Jean Peter, pra gente ver se vocês conseguem acompanhar o que eu acompanhei hoje e ter a ciência, a certeza se é ele ou é o Ítalo Rogério. Põe no ar, garoto. Já há 2 meses em Arapiraca, estou mais adaptado. Já conheci o futebol alagoano, então isso facilitou para mim. E tô buscando pelo meu espaço, né? Isso quem vai dizer é o professor, mas eu tô aí dando o meu melhor cada dia e esperando a minha oportunidade. Jean, você tem trabalhado nesses treinos que antecedem a estreia do time na Série D, algumas vezes no time considerado titular. Tá bem? Foi fácil esse entrosamento com o Rony? Tá preparado para começar jogando? Estou preparado. Eu já estou um tempo aqui, então já entendi como é que funciona o grupo, já peguei a dinâmica do jogo do professor, já estou bem adaptado. Acho que quem ficou, que vinha jogando mais no campeonato, já consegui me adaptar muito bem. É um estilo de jogo bom, que me ajuda, que eu gosto também. Então estou bem adaptado e pronto se for a minha hora. É mais o meu estilo, eu gosto do jogo construído e ele me trouxe para cá pedindo essas características. Quando eu vim, ele já me conhecia de outros lugares e eu nunca tinha trabalhado com ele, mas sabia que essa era uma característica minha e eu gosto. É um estilo que eu gosto de jogar, eu gosto de construir. E é questão de oportunidade, né? Eu tenho que respeitar quando eu chego quem vinha jogando bem. Não foi à toa que chegamos na final do campeonato e tendo uma boa defesa, um time consistente. Então eu venho trabalhando na minha, quando tiver uma oportunidade estou pronto. É um campeonato um pouco diferente, por questão eu acho que é mais disputado. No alagoano já é muito detalhe, mas a Série D é mais ainda. E a primeira fase é um pouco mais longa, né? Que tem 14 jogos. Mas principalmente esse grupo dessa região do Nordeste, ultimamente nos outros anos, ela foi definida por poucos pontos, quem classifica e quem não classifica. Então a gente sabe que todo jogo tem que somar ponto, se for fora de casa tem que buscar ponto. E o grupo sabe disso, sabe que é um grupo difícil de classificar, mas a gente está aí preparado para dar o nosso melhor.
Ainda sobre suas características, equilibra esse sistema defensivo. Por exemplo, o Rony Lobo é um zagueiro, e você é esse zagueiro mais técnico, com mais qualidade de sair jogando. É justamente esse balanço que o Rodrigo Fonseca pede a vocês? Sim, ele pede. O Fonseca, ele tem um estilo de jogo muito construtivo, e ele precisa de atletas que jogam, e eu acho que ele tem isso nas mãos. Quem chegou também nesse espaço entre um campeonato e outro, agregou muito valor ao grupo, assim. O grupo está com muita qualidade, se tu vê, todo o treino é disputado, tanto que eu acredito que ele deve estar quebrando a cabeça um pouco para montar o time titular, mas isso é um problema bom para ele e nós temos que dar esse problema aí. Cada jogo tem sua história, acho que sempre vai ser assim, mas todo jogo a gente vai querer ganhar. Eu acho que no mínimo pontuar, mas é o espírito do grupo, que dá para ver que é um grupo vencedor, então nós vamos querer vencer todos os jogos. Independente se é em casa ou fora, nós temos que entrar para ganhar. Eu acho que essa também é a mentalidade que o grupo tem que ter para vencer. Independente do jogo, tem que entrar para vencer e o mínimo é pontuar. Todo momento está alerta. Foi como eu falei, nos outros anos foi definido por detalhe, poucos pontos. Nós vimos o quarto e o quinto colocado ter às vezes a mesma pontuação. Então a gente sabe que esse grupo é difícil. Todas as equipes que estão no nosso grupo, no mínimo semifinal, esse ano chegou de estadual ou final. Então a gente sabe que vai ser difícil, vai ser complicado, mas isso também eleva o nosso nível, né? Faz a gente querer mais e estar mais atento. De acordo com a competição, ela é praticamente 2, 3 competições em uma só, né? Porque primeiro são pontos corridos, classificam, depois mata-matas. E aí é o seguinte, é o critério de 50% mais 1 em termos de probabilidade, ou seja, empatar fora e vencer em casa. Porque quando você perde um jogo fora, te obriga a vencer 2 seguidos praticamente. É basicamente isso. Eu acho que nós empatando fora e ganhando em casa, estamos classificados automaticamente. Da teoria para a prática é uma distância enorme, porque é quase que impecável, não é, você empatar fora e vencer em casa sempre. Se o Asa vencer 50% dos jogos, está classificado. Se ele vencer todos os jogos em casa, está dentro. É aquilo que eu falei, 50%, né, dos jogos. Independente do que acontecer fora. Sim. Vencendo os de casa, ele classifica. É mais ou menos por aí, Clevânio, porque ele não vai mexer no meio campo, Cereja vai ficar no banco, sim. No ataque, se existe uma pequena dúvida, é com a camisa 9, mas pelo que o Cardeal colocou aí, o 9 pode ser do Júnior Viçosa, que tá todo mundo dizendo que tá muito bem, tá treinando, não sente mais nada. Então, pela qualidade que a gente conhece, que a gente enxerga no Júnior Viçosa, e pelo que o técnico Rodrigo Fonseca já deixou claro, que ele é o titular, e se ele estiver bem, estiver treinando sem sentir absolutamente nada, não tem por que ele não ser o titular. Mas com relação ao Jean Peter, pode até mudar com relação à configuração da defesa. Pela entrevista aí que o Cardeal trouxe, a gente tem uma ideia que ele pode ser o titular. Agora, a gente passou a semana todinha falando que o Ítalo Rogério poderia ser o titular. Aí agora a gente está dizendo que o Jean Peter pode ser o titular. A defesa vai ser Jean Peter pelo lado direito, Ítalo Rogério pelo lado esquerdo, ou Jean Peter entra no time para jogar ao lado de quem já estava jogando na defesa, né, do Asa, e não o Ítalo Rogério. Enfim, fica essa dúvida, mas eu não quero dizer que o Jean Peter não tenha condições de ser o titular. Claro que ele pode ser escalado, pode entrar no jogo. Ele já foi escalado aí pela assessoria de imprensa para dar entrevista, e quando o cara está escalado para dar entrevista, é porque ele está relacionado para ser até titular no jogo. Agora, eu tenho apenas uma dúvida com relação ao Jean Peter. Por que é que ele não foi titular nos 2 jogos contra o CSE na semifinal do Campeonato Alagoano? Por que é que o Jean Peter não foi titular nos 2 jogos contra o CRB na final do Campeonato Alagoano? E só agora é que o técnico está vendo que ele pode ser o titular, ou porque o treinador não queria mexer no time, Clevânio, porque achava e entendia que quem estava jogando estava indo muito bem
e o Jean-Pierre ainda estava se condicionando fisicamente e até com o ambiente do próprio clube. Para mim, essas dúvidas não chega a dizer que com isso o jogador esteja fora ou que esteja escalado para enfrentar o time do Sergipe. E até o Clevânio vai falar sobre isso também. Em relação à questão do Jean-Pierre no jogo contra o CRB, internamente, o nome do Jean-Pierre foi muito forte para assumir no lugar do Gabriel. Para fazer o Mas não jogou, Gabriel. Isso, é isso que eu vou dizer agora. Para fazer o que fez o Rômulo. Foi cotadíssimo. O Rômulo. Durante a semana, muito cotado, chegou a treinar. Só que o Rodrigo optou em ir com o Rômulo pelo fato dele já ter feito no América de Natal a lateral esquerda. Não, eu vou com 3 zagueiros, mas com o Rômulo puxando mais para o lado esquerdo. Mas o Jean-Pierre chegou a trabalhar com 3, o Rodrigo Fonseca a trabalhar com 3 zagueiros e um deles era justamente o Jean-Pierre. Por um lado, mas que nos últimos 3, o Rômulo já jogou de lateral. Já foi lateral em alguns jogos no América. Então, aí na hora de fechar mesmo, não tem dúvida mais, terminou indo o Rômulo. Ele desistiu de 3 zagueiros e trouxe o Rômulo mais para fazer a lateral esquerda. Mas ele chegou a trabalhar com o Jean-Pierre boa parte dos treinamentos. Eu entendo o questionamento. Depois da opção pelo Rômulo. Eu entendo o questionamento. Eu entendo o questionamento do Moraes. Do lado esquerdo. Viu, Moraes? Porque era uma emergência no lugar do Gabriel. Esqueça essa questão. Eu estou perguntando se ele vai ser titular agora, e eu não estou sendo nem contra nem a favor. Por que é que ele já não foi zagueiro titular contra o CSE nos 2 jogos? Zagueiro. Não estou falando improvisado como lateral esquerdo. Zagueiro em 4 jogos decisivos, 2 contra o CSE e 2 contra o CRB. Contra o CSE ele jogou. Ele jogou contra o CSE. Contra o CSE ele jogou. Eu transmiti aqui, inclusive, o jogo. A zaga foi... Os 2 jogos? A zaga foi Jean-Pierre pela Copa Alagoas. Ele jogou. Tô falando Copa Alagoas. Ele estava no time da Copa Alagoas. É negócio de menino. Que é isso, rapaz? Tô falando do Campeonato Alagoano, decisão. O detalhe é o seguinte, o Jean-Pierre jogo em Palmeiras, outro em Arapiraca, o jogo do CRB, outro em Palmeiras, outro em Arapiraca, outro em Maceió. O problema é o seguinte, já vinha, aí eu vou, não sou advogado de defesa, mas eu vou falar sobre isso, ele já vinha jogando... não cair, meu irmão. Já tá vinha... segurando aí nas coisas. Peraí, é porque a cadeira fica rodando aqui. Já vinha jogando o Benê, do começo do campeonato. Sim. E o Jean-Pierre, ele havia chegado em Arapiraca, acho que 15 dias. Alguns jogos antes. 15 dias, acho que 15 dias por aí, ele tinha chegado. Ele completou um mês agora. 2 meses. Ele completou 2 meses agora já? Ele tinha chegado na final do campeonato, acho que tinha um mês que ele tinha chegado. 2 meses, rapaz. Não é? Eu não estou dizendo que ele não vai ser o titular. Questão, não é nada mais. É uma questão de opção do técnico Rodrigo Fonseca. Ele tinha o Bené jogando. Ele não quis naquela época, mas está querendo agora. O que eu estava acompanhando o que o Jean-Pierre falou e basicamente ele se escalou, né? Aí a gente vai ver qual será a definição para o sábado. O que o Jean-Pierre... E aí a gente está trazendo sobre esses elementos do Jean-Pierre e até para também responder o que o Jorge perguntou, eu acredito que a sequência da semifinal para a final foi justamente a manutenção pelo desenvolvimento que o time teve. Por isso que ele manteve o Bené. E aí o Bené, ele vai e tem essa troca a partir de 2 semanas de trabalho, ele vendo o desempenho que o Bené teve. E não direcionando nada para o Bené, mas algumas situações, algumas ações do Bené não foram condizentes com aquilo que ele estava no campeonato todo, o que ele teve, melhor dizendo. Então acho que é uma opção do técnico. Não, agora sim eu posso mexer, porque eu tive 2 semanas para observar, sem jogo, para avaliar e principalmente o dia a dia. A gente fala e tem as suposições aqui a partir daquilo que a gente entende ou interpreta, mas o dia a dia do clube, o campo fala e quem está lá no dia a dia é o Rodrigo Fonseca. Só um ponto que pode me chamar a atenção, mas nem tanto, e aí já gera uma controvérsia. Se for para fazer a mudança, a troca do Jean-Pierre no lugar do Bené e inverter o Rony Lô pro lado esquerdo, é melhor colocar um esquerdo.
Também acho. É melhor colocar um Também canhoto. acho. Porque você vai tirar o Bené para colocar o Jean, para mim tudo bem. É um jogador diferente, mais técnico. Tem obviamente, todo o aspecto defensivo, a qualidade defensiva, mas é mais técnico. E do outro lado o Rony, que aí eles se equilibram. Mas se for para trazer o Rony para o lado esquerdo, para colocar o Jean do lado direito, é melhor colocar um canhoto. Pelo menos em meu ponto de vista. E um ponto principal dessa entrevista do Jean Peter é quando ele falou sobre ser um jogador construtivo. Nesse sistema do Rodrigo Fonseca, ele precisa ter um jogador na zaga, um defensor, que ele saiba sair jogando. Porque, como ele disse aqui na entrevista, eu gosto de um time que saia com 3 jogadores para fazer um 3-2-5. Então, esse que está na linha de 3, ele tem que ter um passe bom. Não que o Bené não... E aí, se você pega um Bené, não tem esse passe bom. Se você pega o Rômulo que saiu, não tinha esse passe bom. Se você pega o Rony Lobo, ele não tem esse passe com tanta qualidade assim. O único que você tem hoje é o Jean Peter e o Ítalo Rogério. Porque nessa parte das construções do Asa, e quando ele fala da parte construtiva, é justamente nisso, porque o Bené, ele tem suas qualidades. Ele é um jogador forte, ele é um jogador rápido, ele é um jogador combativo, mas no aspecto técnico, o Ítalo, pra mim, tem um nível melhor, o Jean Peter tem um nível melhor, e quando ele traz para a saída de 3, que ele coloca os 2 zagueiros e o Colina entrando no meio desses 2 zagueiros, ele precisa de alguém do lado esquerdo que tenha qualidade no passe, ou um passe curto para quebrar uma linha, ou um passe longo direcionado, ou a bola na diagonal, que o Ítalo faz muito bem, que o Jean Peter já mostrou que faz muito bem. Então são opções que ele tem, alternativas, que eu acredito que, se mudar, vai elevar o nível do time. O time vai ficar melhor tecnicamente e vai manter a consistência defensiva. Mas um ponto assim a se ter uma contradição, vamos dizer assim, é se trazer o Rony pro lado esquerdo. Não, aí eu tô dizendo, mas pode ser uma opção que... Você está dizendo, todo mundo está contra você. Não, mas eu também citei essa semana que o Rony poderia ir pro lado esquerdo, para o outro zagueiro e para o direito. Se for para fazer essa troca, é melhor colocar um canhoto ou fazer essa mudança do Jean Peter pelo Bené do lado esquerdo. E no ataque, pelo que a gente já ouviu do Dr. Edmilson, pelo que nós temos de informação, pelos elogios que ele vem tendo dentro do treino, acho que se for botar uma porcentagem para o Júnior Viçosa começar, é 70%, 80%. Mais que